Olá, graças e paz, eu sou Márcio V. Vigílio. Nós estamos tratando em nosso canal de uma série que se chama Exterminadores de Sonhos. E aí abordamos 3 zonas específicas. Zona de estagnação, se você viu o nosso último vídeo, zona de reflexão e zona de propósito. Hoje nós vamos falar da zona de reflexão. Vamos relembrar um pouco do nosso último vídeo? Zona de estagnação é aquela zona onde nada acontece, onde o seu ministério está parado, onde você parou de crescer, onde você está parado no tempo de Deus. Você está andando, talvez, mas muito lentamente. Isso se você não estiver andando na direção errada. A zona de estagnação, como o nome já diz, né, é um lugar onde nós deixamos os nossos sonhos de lado, deixamos o propósito de Deus de lado, nós estamos distantes da nossa missão. E aí o que acontece? A zona de reflexão é quando você percebe que está na zona de estagnação. E aí então você tem 2 atitudes a tomar. A primeira atitude, quando nós percebemos que estamos na zona de estagnação, é nos acomodar definitivamente. Você gosta do lugar, você gosta do ambiente, você gosta das pessoas, você gosta daquela zona de conforto, você está completamente acostumado ao nível de vida cristã, aos desafios que você já se acostumou a superar, então você até percebe que está estagnado, mas você diz para você mesmo, mas daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É triste, mas ocorre isso. Poxa, Márcio, dá um exemplo. Quando você está nesse tipo de atitude, você enterra completamente o seu talento. Isso mesmo. Você começa a fazer um monte de coisas, às vezes até na igreja e na vida cristã. Mas aquele talento específico, né? Nós falamos muito disso, foi enterrado. Você não faz uso dele. Esse é o primeiro sinal, é a primeira atitude que às vezes nós temos quando descobrimos que estamos na zona de estagnação. Mas hoje eu quero te levar para a segunda atitude e a mais importante. É quando você sai da zona de estagnação e entra na zona de reflexão. Vamos lá. Mas o que é essa zona de reflexão? É um lugar onde você se quebranta. É um lugar onde você se arrepende. É um lugar onde você volta a ter o desejo de crescer. Onde a palavra chamado, propósito, destino profético, missão começa a queimar de novo em seu coração. É onde você para de pensar só em si. É onde você deixa de ser indiferente. É onde o seu coração pulsa de novo pelo propósito de Deus na sua vida. Você vai alcançar muitas pessoas na sua caminhada cristã, mas o número de pessoas que você vai realmente impactar envolve o quanto você vai estar no centro da vontade de Deus, o quanto você vai estar cumprindo o seu propósito. A zona de reflexão faz você desejar de novo voltar completamente para o propósito de Deus. Você começa a queimar, você começa a se arrepender, você começa a refletir, né? Vamos ler um pouco aqui. Olha só, a segunda coisa que ocorre. O Salmo 51:17, a palavra de Deus diz assim: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. O que acontece na zona de reflexão é um coração quebrantado. Você reconhece erros. Você reconhece que está distante daquilo para o qual Deus te chamou. E aí você decide voltar. Você decide rever. Você decide querer se reencontrar de novo no caminho. Lembre-se, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A zona de reflexão é quando você fala assim: poxa, eu quero voltar de novo a andar no caminho para o qual Deus me escolheu. Eu não quero fazer aquilo que eu gosto, eu não quero fazer aquilo que eu me sinto bem, mas eu quero fazer aquilo para o qual Deus me chamou. E eu quero fazer com excelência. Eu quero fazer com gratidão. Eu quero fazer com unção. Eu quero ter a presença de Deus. Eu quero ter peso da presença de Deus onde eu estiver, onde eu me manifestar. Eu quero ser um instrumento de Deus vivo. Eu quero ser uma casa de pão que tenha pão. Então, a zona de reflexão
é um lugar ocasionado por um arrependimento verdadeiro. É um lugar que antecede a zona de propósito. E aí, zona de propósito será o nosso terceiro vídeo. Eu espero que você não perca, porque é na zona de propósito que ocorrem os sonhos, que ocorre o cumprimento da missão, que ocorre o cumprimento do plano de Deus para a sua vida. Ó, vamos lá, entenda. Nós saímos da zona de estagnação, caímos em si, aí nós entramos na zona de reflexão, nós começamos a refletir quem nós somos em Deus e o que Deus tem para a nossa vida, e aí depois nós entraremos na poderosa zona de propósito. Nosso terceiro vídeo. Mas vamos lá para a nossa segunda parte. Mas o que é essa tal zona de reflexão? É o exato lugar onde reconhecemos que estamos em dívida com o propósito eterno para o qual fomos criados. É onde reconhecemos que estamos estacionados ou caminhando na direção contrária ao nosso destino profético. Deixa eu dizer algo para você. Casa, bens, sonhos materiais. Você não foi criado só para isso. Você foi criado para uma realização eterna. Você foi criado para cumprir um propósito em Deus. Você foi criado para cumprir um chamado em Deus. Olha o que diz a palavra de Deus em Eclesiastes 3:11. Deus colocou a eternidade no coração do homem, mas assim mesmo ele não consegue entender completamente os planos e as obras de Deus. Deus colocou a eternidade em seu coração. Você que está me ouvindo, você que está vendo esse vídeo, eu quero dizer, na zona de reflexão, você começa a pensar, poxa, Deus me criou para quê? Qual é o propósito da minha vida? Qual é a missão que Deus tem para mim? E aí uma palavra forte começa a voltar ao coração, né? Chamado. Qual o seu chamado? Pense bem, há uma diferença entre um monte de coisa que você pode fazer e o chamado para o qual Deus te criou. São coisas parecidas, mas são bem diferentes, na verdade. E aí eu quero compartilhar com você a vida de um homem, Êxodo 2:11-15. Vamos falar de um homem que estava estagnado, Moisés, você se lembra dele? Vamos abrir aqui a palavra de Deus. Nós mudamos um pouco o nosso estilo de vídeo. Eu deixei ele um pouco mais simples, estou abrindo aqui a palavra na sua frente, você abre a sua aí. Eu achei que ficou mais funcional assim. Espero que você goste. Êxodo 2:11-15, a palavra de Deus diz assim: Moisés já era homem feito. Um dia ele saiu para visitar o seu povo e viu como os israelitas eram obrigados a fazer trabalhos pesados. Viu também um egípcio batendo num israelita, um patrício seu. Moisés olhou para os lados e, vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. No dia seguinte voltou e viu 2 israelitas brigando. Então perguntou ao que maltratava o outro: por que você está batendo no seu patrício? O homem respondeu: quem pôs você como nosso chefe ou nosso juiz? Você está querendo me matar como matou o egípcio? Então Moisés ficou com medo e pensou: já descobriram o que eu fiz. E aqui nós vamos continuar a leitura e descobrir que Moisés fugiu, né? Sabe o que acontece? Quando Moisés ele mata o egípcio, olha o que ele pensava. Ele pensava que era o homem certo para libertar o povo. Ele pensava que ele era o padrão da justiça de Deus. Ele sabia como realizar os planos de Deus. Olha o que ele pensava, hein? E ele achava que não ia cometer erro algum, pois sabia a verdade sobre os fatos. Será? Talvez você que está vendo esse vídeo passou por um momento assim. Todos nós passamos, eu já passei, onde nós estamos conscientes que sabemos exatamente o que fazer. Moisés, por um momento, pensou isso e errou. Ele foi lá e assassinou o egípcio. Ele achou que fazendo aquilo estaria agradando a Deus. E aí a sua vida, o seu ministério dá uma curva. Que curva? A curva do conserto, a curva do acerto, a curva do amadurecimento. Moisés não tinha orientação de Deus para matar o egípcio. Moisés não seguiu uma direção de Deus, ele foi impulsivo. Às vezes nós achamos que estamos prontos e aí nós cometemos um erro. E aí o que acontece? Nós saímos da linha, vamos fazer uma curva que pode levar muito tempo e nós estagnamos. Mas aí, mais um pouquinho, a palavra de Deus diz em Êxodo 3:1-10. Leia comigo, Êxodo 3:1-10. O tempo passou, Moisés fugiu. Moisés já estava aqui há alguns anos bem à frente, quando ele se esconde ali no deserto para fugir de Faraó. E olha o que a palavra de Deus diz.
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E vendo, e Moisés disse: Agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que se virava para ver, bradou Deus a ele no meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. E disse: Não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a um lugar do Cananeu, e do Eteu, e do Amorreu, e do Perizeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Olha só, Moisés se encontra aqui com Deus de novo. O Senhor fala a Moisés: Ei, Moisés, você ainda será o libertador. Mas aí eu quero falar para você das respostas de Moisés. Quem sou eu? Olha Moisés tirando o corpo fora. O que eu direi? Eles não crerão. Eu nunca fui eloquente. Olha o que a zona de estagnação faz com a gente. Ela tira a nossa coragem. Mas ao mesmo tempo, Moisés aqui, quando ele adentra a zona de reflexão, ele cai em si. Ele vê que ele não é forte, que ele não é capaz e que ele não tem condições de ser o libertador. Então deixa eu dizer um segredo para você que me escuta. Você tem um chamado, mas a capacidade para cumprir vem de Deus. Moisés muda aqui a sua perspectiva. Moisés entende que a força não é dele, a capacidade não era dele, e que a sabedoria para cumprir aquele chamado não era dele também. A zona de reflexão nos faz ser conscientes de quem nós somos e conscientes da grandeza de Deus. Você só vai cumprir o seu chamado quando você se tornar consciente das suas limitações e consciente da grandeza da grandeza de Deus. Isso vai fazer você dependente. E olha o que acontece com esse Moisés. Moisés ele entende tudo isso. Mas Deus não deixa Moisés desistir. Você conhece a história. Moisés se tornou o libertador. O homem que tirou o povo do Egito, levou pelo deserto, colocou esse povo às portas de Canaã. A palavra de Deus diz em Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12, 1 e 2. A história de Moisés ela é fascinante porque ela começa com um homem forte, cheio de convicções, certo que era o libertador. Esse homem falha, esse homem desiste, esse homem foge, esse homem, tudo que ele quer na vida dele é esquecer aquele chamado de Deus. Mas Deus da sarça chama esse homem de novo para o ringue. E esse homem volta para o chamado. Mas agora ele está consciente que será pela força poderosa de Deus. A zona de reflexão nos faz voltar ao chamado, mas totalmente dependentes de Deus, num novo estágio de maturidade. Na zona de reflexão você entende o chamado, você entende os dons que Deus te deu, você entende a capacitação, você entende os talentos, mas você entra num novo nível de dependência. Sua vida de oração entra num novo estágio. Seu discernimento para ouvir a voz de Deus, a sua visão para entender, para compreender o chamado, muda completamente. Esse é o segundo ponto. É isso que mudou em Moisés. Sabe?
Um homem que rompeu com a zona de estagnação. Moisés caiu em si. Ele entrou na zona de reflexão. Ele lutou com Deus. E ele saiu vivo. Oh, glória! Isso é muito bom. Eu quero dizer para você, terminando o nosso vídeo, que a zona de reflexão é um lugar especial. Porque enquanto na zona de estagnação, pessoas desistem do chamado. Na zona de reflexão, homens de Deus voltam ao chamado. Eles estão conscientes dos seus erros, das suas limitações, das suas fraquezas. Mas eles também têm uma verdadeira experiência com Deus. Moisés ouviu as respostas de Deus ali. Moisés, quando ele traz as desculpas, eu vou voltar aqui no ponto aqui das desculpas. Moisés, ele se enche de desculpas para tentar fugir, né? Moisés, ele fala, quem sou eu? E Deus responde. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó? Olha a desculpa de Moisés. O que eu direi? Um homem cheio de desculpas. Mas Deus o convence. Sabe qual é o nosso clamor nesse vídeo? Se você chegou até esse vídeo, é talvez porque você esteja na zona de reflexão. Deixe Deus convencer você, para que você volte ao chamado, mas em total dependência, num novo nível de leitura da palavra, de oração, de dedicação, de jejum, de discipulado, de oração em línguas, num novo nível de intimidade, num novo nível de submissão à pessoa preciosa do Espírito Santo. Eu quero terminar esse vídeo fazendo uma oração rápida. Senhor Jesus, eu oro por cada um que está aqui nos ouvindo, pedindo que essa palavra possa tocar o coração, trazer ânimo, trazer vida, e que as pessoas possam voltar ao chamado, ao curso precioso do propósito, que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. E aí, como de praxe, eu vou deixar aí algumas perguntinhas para você. A primeira pergunta é, você se sente preso à zona de estagnação? A segunda pergunta, você tem coragem para entrar na zona de reflexão? A terceira pergunta, Moisés tinha algumas desculpas. Você consegue enumerar pelo menos 2 desculpas que você já disse para Deus para recusar ao chamado que Ele tem para a sua vida? Pois é, essas são nossas perguntas. Você pode responder lá no nosso e-mail, março.cris24@gmail.com. Nós teremos o maior prazer de responder, interagir com você. É isso aí. Acompanhe a nossa série. Nosso terceiro vídeo da série será a Zona de Propósito. É a zona poderosa onde as coisas ocorrem. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça. Continue com a gente, acompanhando nossos canais no Instagram, no YouTube, nosso podcast Jovens de Joelhos também. Nós temos um sonho, tornar jovens líderes, levar essa palavra de Deus com profundidade. Amém? Que Deus te abençoe. Entre também no nosso site, voltandocasa.com. Ali tem página de livros, tem página de leitura das primícias, tem a parte de livros gratuitos, onde você pode baixar e ler o nosso material, feito com muito carinho para você. É isso, até a próxima. Eu te espero. Um grande abraço. Tchau.